Hoje a gente vai fundo no capítulo 12 de Arte da Guerra, que fala de uma das armas mais brutais da antiguidade, o fogo. Mas na mão de Sun Tzu, até a destruição se torna uma arte. Vamos mergulhar na sabedoria estratégica por trás das chamas. Para Sun Tzu, o fogo não é só uma ferramenta de força bruta, sabe? É, na verdade, uma arma psicológica. O uso dele não deve ser indiscriminado, mas sim uma aplicação calculada, precisa, feita para quebrar o moral do inimigo, tanto quanto as suas linhas de suprimento. E Sun Tzu não sugere simplesmente usar fogo. Não, não. Ele detalha uma abordagem que chega a ser assustadora de tão metódica, provando que, para um mestre da estratégia, até o ato mais caótico da guerra precisa ter um método e um propósito bem claro. Essa abordagem metódica, então, se transforma numa estratégia muito calculada. Não se trata de destruição aleatória, mas de desmontar a capacidade de luta do inimigo de dentro para fora, atacando cirurgicamente os pilares que sustentam o adversário. A progressão aqui é fascinante. Sun Tzu começa com o elemento mais valioso, as pessoas. E aí, ele avança para os recursos materiais que sustentam o exército. Queimar as pessoas desmoraliza. Queimar os mantimentos e os equipamentos paralisa. É um colapso em cascata, um efeito dominó. Claro, estratégia não é nada sem a oportunidade certa. E Sun Tzu é explícito nisso. Um ataque com fogo requer o momento perfeito, quando o tempo está seco e ventando. Esperar por essas condições não é passividade, é pura inteligência tática. É usar a própria natureza como aliada. Iniciar o fogo é só o primeiro passo. O verdadeiro teste de um general é a sua capacidade de ler as chamas, ou seja, de reagir ao caos que ele mesmo criou. Afinal, o fogo é uma ferramenta, não a solução completa. E aqui a gente vê um princípio central da estratégia, a habilidade de ler uma situação que muda a todo segundo. Sun Tzu diz que, quando o fogo chega no seu auge, é preciso segui-lo, se possível. Mas ele também avisa, se não der para avançar, tem que esperar. O movimento precipitado no meio do caos pode levar ao desastre. Para aprofundar a ideia de usar a ferramenta certa para o trabalho certo, Sun Tzu contrasta o fogo com outro elemento poderoso, a água. Cada um representa uma forma diferente de força estratégica, com resultados bem distintos. O fogo, ele traz uma clareza brutal para o campo de batalha, né? Seus efeitos são inegáveis. Já a água, por outro lado, representa força, controle, como diz o texto. A água pode cortar a comunicação, porém não pode arrasar. Uma isola, a outra aniquila. Mas é aqui que o capítulo dá uma virada crucial, saindo do campo de batalha externo para o interno, a mente do líder. E é aqui que a lição se torna atemporal. A lição final é a mais profunda. Um governo não deve mobilizar um exército por ira, nem provocar uma guerra por cólera. O fogo mais perigoso não é aquele que se ateia no acampamento inimigo, mas o que queima sem controle na mente de um líder. A disciplina emocional é, portanto, a maior de todas as estratégias. A regra é simples e absoluta. Atua quando seja benéfico. Em caso contrário, desiste. A decisão de lutar deve ser tão calculada quanto a decisão de usar o fogo, guiada sempre pela razão. E nunca, jamais, pela emoção. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o fogo da ira deve ser contido, qual é o fogo interior que deve ser cultivado? Qual é a paixão estratégica que nos impulsiona, não para a destruição, mas para a clareza e para o propósito?